Ter domínio sobre seus gastos facilita a independência financeira, ajuda na tomada de decisões e evita endividamentos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Isaira, sou contadora especializada em finanças. Ajudo empreendedores, especialmente mulheres, a melhorar os seus resultados financeiros. E sim, as mulheres gastam mais. É manicure, cabeleireiro, depilação, a gente gasta mais. De acordo com o último censo de 2022, 49,10% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. E é por isso que eu trouxe aqui como você deveria, pelo menos, gastar de forma consciente. A primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os tipos de gastos. Tem aqueles essenciais que servem para a gente sobreviver. Água, luz, telefone, internet, que agora já é uma questão de sobrevivência, aluguel da casa ou a prestação da casa também. Enfim, são aqueles utilizados para a nossa sobrevivência, compras do mês, hortifruti, etc. O segundo tipo de gasto são aqueles considerados não essenciais, muito mais ligados a lazer, diversão. Ou, por exemplo, se você não considera a sua unha como essencial, você pode colocar dentro desses não essenciais. Aí eu faço de vez em quando, tudo bem. Você coloca dentro dos gastos não essenciais. Você não vai morrer se não fizer a sua unha. Ok, agora tem gente que quer fazer a unha, fazer o cabelo é algo essencial, realmente. Então, você coloca lá no rol dos gastos essenciais. Mas eu diria que os gastos essenciais estão muito mais ligados à sobrevivência. E os gastos não essenciais, a lazer, a autoestima, aquilo que vai te fazer bem de alguma maneira. São gastos importantes, porque senão todo mundo vai ter burnout, mas a gente consegue até sobreviver sem eles. E o terceiro tipo de gasto são os investimentos. É quando você para pensar no seu eu do futuro, na sua aposentadoria ou então em algum grande sonho que você esteja querendo fazer no futuro também. Só que o mais importante desse terceiro gasto, que são os investimentos, é justamente fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você ao longo do tempo, isso costuma dar um resultado bem bacana. O segundo passo é justamente entender qual é o percentual que você destina para cada um dos tipos de gastos. Quanto que você destina para o que a gente chama de essencial, quanto que você destina para aqueles gastos não essenciais e quanto que você destina para os investimentos. O perfeito é você gastar 60% para os gastos essenciais, ou seja, você sobreviver com 60% das suas rendas, 20% para os gastos não essenciais e 20% para os gastos com investimentos, ou seja, aqueles gastos que você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Eu diria o seguinte: se você é desenrolada financeiramente, você consegue investir, você consegue se divertir e você consegue pagar todos os seus gastos essenciais sem ficar devendo a ninguém. Agora, se você não é tão disciplinada e está meio enrolada, você pode começar cortando os seus gastos. Começa pelos supérfluos, mas desde que esses supérfluos não te façam mal. Por exemplo, algumas pessoas, se não fizerem a unha ou o cabelo, vão ficar com a autoestima abalada. Então, se esse é o seu caso, você não corta esses gastos. Eu sugiro até que você coloque esses gastos como os gastos essenciais, aqueles que você precisa realmente para sobreviver. E coloque naqueles não essenciais, chamados também de supérfluos, aquelas coisas que você pode viver sem elas. Agora, é super importante que você sempre destine algum valor para os seus investimentos. Seu eu do futuro vai agradecer. Para que você tenha reserva também, não só de emergência, de oportunidade, investir é super importante. Se você não conseguir seguir esses gastos certinhos, Zaira, não consigo 10%. Tudo bem, investe 5%. O importante é você estar sempre investindo, colocando dinheiro nessa caixinha do investimento. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo.